Bom, pessoal dos sétimos anos, História, tá? Então, para esta semana, vamos então retomar conteúdos, aula, temas propostos, temas assim específicos da nossa disciplina, dentro do nosso currículo. Então, o tema desta semana, tá? Ela é dentro, então, do período moderno, tá? Então, vamos resgatar o que é moderno. Moderno, 1500, descobrimentos marítimos, né? Em que o mar já não é mais nenhum mistério para a elite mundial, né? Eles já dominavam os mares. E claro que era vela, né? Era vento, mas era possível. A globalização, ela girava, pouco, mas girava. Já era uma globalização que estava engatinhando. Até a Revolução Industrial, em 1750, quando, a partir dali, o planeta começa a girar mais depressa. Eu me refiro à questão política e econômica e cultural e social também. Claro que geograficamente não muda o tempo, mas na questão humana, na questão histórica, do processamento histórico, do pensamento histórico, ela vai andar depressa. Assim como hoje com a internet, ela é praticamente assim veloz, a gente não consegue às vezes nem dar conta, né, de tanta rapidez, de tantas coisas que acontecem. Então esse período de 250 anos, tá, é o período do Renascimento, é o período moderno, é o período em que os iluministas, tá, a elite mundial, a elite que tinha conhecimento, que tinha fazer os encontros secretos por vezes para pensar o mundo à frente das pessoas daquele tempo, estavam imbuídos de fazer com que a estrutura de poder, a estrutura de controle, né, do domínio do mundo, pudesse favorecer a um pequeno grupo de pessoas. Então a gente vai ver aí vários episódios. A formação das monarquias nacionais modernos, a própria reforma religiosa acompanha esse processo, que a gente vai ver mais tarde. A gente vai ver também a questão das tecnologias que começam a aparecer, novos instrumentos de navegação, qualidade, rapidez, facilidade, monetarização, estados absolutistas, e aí entra no nosso texto de hoje. O que é Estado absolutista? É quando coloca o protagonismo na figura da mão de um rei. A nação começa a ter esse protagonismo, começa a ter essa prevalência, começa a ter esse aparecimento de modo que eles praticamente vão ser incontestáveis, né? Então é interessante observar que existe uma preocupação por parte dos pensadores da época, principalmente da área da filosofia, de defender, né, esse modelo. O que é o modelo absolutismo? O modelo absolutismo é o seguinte: é praticamente um poder teocrático, na figura de um rei, juntamente com a figura do papa, do padre, né, do bispo católico, se juntam para criar um estado forte, um estado total, que tenha hegemonia interna, hegemonia territorial ali, e as negociações externas, relações externas, elas procuram primeiramente favorecer a sua economia, os seus interesses. Então é preciso fazer com que o povo entenda isso, que quem manda é o rei. O rei está acima das pessoas, está acima das leis, e Deus, só Deus acima do rei, né? Então pelo menos há esse reconhecimento, né, de que eles eram subordinados a Deus, porém eles eram comandantes do povo, e o povo tinha que obedecer às regras, né, desse sistema. Portanto, para nós, o que importa, né, nesse momento, o que interessa nesse momento é entender isso. Semana que vem eu vou sugerir, gente, um vídeo na internet do programa de humor até, que faz a gente entender melhor essa questão, porque nesse período, o período do Renascimento, é um período muito fértil do âmbito cultural também. E a própria literatura, ela vai colaborar, vai reforçar no sentido de fazer com que a gente compreenda melhor essa fase. É uma fase da nossa história em que está sendo processado, né, a ideia de um pensamento mais moderno, um pensamento evoluído, um pensamento cuja economia ela é, digamos assim, a fonte da evolução humana,
a tecnologia. Então as pessoas enxergavam isso com bons olhos, com esperança de um mundo melhor. Hoje, com as tecnologias que nós temos, ela é tão avançada que a gente tem um pouco de medo do futuro. Diferentemente da época, eles tinham uma visão bastante otimista, bastante positiva com relação ao futuro. Outra questão também importante, tá? Dentro da estrutura absolutista, os pilares que sustentam um rei, e aí vamos citar os principais países: a França, Inglaterra, Portugal, Espanha e Holanda, né? São os principais. Itália também, Itália, Bélgica, tá? E outros também. Esses países tinham como premissas controlar 3 pontos, 3 aspectos: a justiça real, a economia real e o exército. E se nós tiver que escolher um desses 3, o indispensável é o exército. O que é o exército? É a força, é o que garante a segurança e a soberania nacional. Depois pode ser a justiça, que controla as leis, regula o comportamento daquela sociedade. E por fim, a questão da monetarização, do controle econômico, do trabalho, da qualidade de vida das pessoas, o IDH das pessoas, o Índice de Desenvolvimento Humano. Então tudo isso então passa a ser preocupação. E tudo o que vem depois, como educação, saúde, saneamento básico, é secundário, tá? O importante é isso. Então a partir daí nós vamos perceber uma evolução, né? Um começo para uma proposta de evolução dentro de uma estrutura de poder que no começo ela se junta com a igreja e somente com o passar do tempo ela vai se afastando. E o principal pensador desse período é Maquiavel, em que Maquiavel ele era pago por esses reis para falar e para escrever e para palestrar de acordo com os interesses dessas autoridades. Então a gente percebe aí uma influência muito grande. O que eu quero que vocês façam, tá, meus queridos? Que vocês adaptem então essa minha fala com o texto e façam um relatório simples, um relatório completo, né? Não simplório, mas simples, né? No sentido de enriquecer o conteúdo, pesquisem mais dados para que a gente possa fechar essa questão. Semana que vem nós vamos dar continuidade então a essa questão de cultura, né? Qual era a cultura da época dentro do sistema político, né? Então semana que vem a gente vai ter uma atividade mais, digamos, prática com relação a isso, porém sempre com a seguinte regra: procurar pensar na época com a cabeça das pessoas que viveram a época. Hoje, com a cabeça que nós temos hoje, fica fácil, né, julgar, fica fácil avaliar, coisas assim. Mas o mais importante do que nunca é ter a noção de que nós estamos falando de 1500 até 1750. Um período lento do afastamento, do esquecimento do feudalismo para um pensamento moderno, atualizado, avançado. Certo? Beijo então, bom trabalho e bons estudos.